Bem, pessoal, então eu vou desejar um bom dia mais uma vez para vocês. E eu vou dar um aviso aqui que é importante, tá? Até em termos legais. Está filmando o quadro, não está filmando vocês, porém está gravando tudo que nós dissermos aqui, inclusive vocês. Tá? Então a pessoa diz assim, poxa, eu falei uma coisa, alguém pode alegar. Eu falei uma coisa que eu não queria que fosse gravada. Eu falei uma coisa que eu não queria que fosse disponibilizada para o restante da turma. O que você disser agora vai ser gravado, todo mundo vai ouvir. Tá? E eu acho que não tem problema, ninguém vai dizer nada que não possa ser ouvido. Mas o aviso é importante e está sendo gravado aqui o aviso também. Bem, vamos falar sobre literatura brasileira e mais propriamente sobre o quinquismo. Ali tem um erro. Eu escrevi no quadro uma coisa já errada, proposital, para quê? Para que eu possa já alertar vocês. Eu, quando mostrar o erro, nunca mais vocês vão cometer. Vocês não vão cometer. Mas eu vou falar sobre aquele erro daqui a pouco. Bem, eu reservei isso aqui para nós iniciarmos o nosso debate falando sobre uma coisa chamada estilo de época. Vocês, alunos do terceiro ano, não podem esquecer ou deixar de saber o que é o estilo de época. O que é um estilo de época? Não pode. Você tem que ter isso na ponta da língua. Quando alguém lhe perguntar, você ó, estilo de época é assim, assim, assim. Certo? Então, nós vamos estudar palavra por palavra. Vamos primeiro falar sobre estilo. O que é estilo? Presta atenção. Estilo significa isso aqui, ó, jeito próprio. Eu vou continuar o conceito, tá? Eu não botei ponto final, não. Eu vou continuar o conceito, mas já quero analisar isso. Um jeito próprio. Nossa, eu não entendi jeito próprio. Então eu vou colocar aqui uma espécie de sinônimo. Jeito particular. Professor, eu não entendi ainda. Jeito exclusivo. Agora, com esses três adjetivos, eu garanto que vocês já sabem. O que é um jeito exclusivo? É aquilo que é de todo mundo? É aquilo que é comum? Ou é uma coisa individualizada? É uma coisa individualizada. Se esse jovem aqui, ele tem um jeito de ser, que é o jeito da maioria, então ele não tem estilo. Se você se veste igual ao que as outras pessoas fazem quando se vestem, você não tem estilo na parte de vestuário. Agora, se você se veste de uma maneira única, própria, particular, exclusiva, você tem estilo, pelo menos na parte de se vestir. Então, estilo é um jeito próprio, é um jeito só seu. Se você tiver um jeito só seu, você tem estilo. Agora, se você faz o que os outros fazem, você não tem estilo. Estilo é essa questão individualizada. Jeito próprio, particular, exclusivo de ser. Pronto. Estilo é isso aqui. É um jeito próprio de ser. É um jeito particular. Só você tem aquilo. Só você faz aquilo. Você não está seguindo a maioria. Você não está seguindo tendência. Você não está seguindo moda. Não. Você faz a sua própria moda. Então você tem estilo. Só que aí apareceu a palavra época, que é pacífica, né? Óbvio. E época significa período. Aí não precisa, né? Época vocês já sabem. Eu coloquei ali, mas eu tenho certeza que vocês já sabiam o que significa isso. Então o que é um estilo de época? É um jeito de ser, é um jeito próprio daquele período. É um jeito exclusivo que ocorreu naquele espaço de tempo. Mas isso ainda é pouco. Eu prefiro, para garantir, colocar aqui uma explicação, um conceito, uma definição mais organizada. Eu queria que vocês escrevessem. Eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês se concentrassem nisso aqui. Olha só. Estilo de época, vejam, é um conjunto,
Atenção, minha gente, o conceito vai continuar, mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse termo. É um conjunto. Um estilo de época não é formado por uma característica apenas. Um estilo de época não é um detalhe. Um estilo de época não é uma coisa sozinha, uma coisa solitária. O estilo de época ele é formado por várias coisas. É um conjunto, vários elementos. E quais são esses elementos? É o que eu vou colocar agora. O estilo de época é um conjunto de, atenção, de crenças. Opa! Conjunto de crenças, valores, usos e costumes, presta atenção, que marcam quer dizer assim, que caracterizam um determinado período. É evidente que cada período histórico, deixa eu só fechar aqui, é óbvio que cada período histórico ele tem suas características particulares. O período histórico que nós vivemos hoje é a mesma coisa de 100 anos atrás? Quer dizer, não. Será que nós acreditamos nas mesmas coisas que o pessoal acreditava na Idade Média? Quer dizer, claro que não. Será que nós valorizamos as mesmas coisas que as pessoas valorizavam na Antiguidade Clássica? Não. Será que nós usamos, será que nossos costumes, nossos hábitos são os mesmos de 50 anos atrás? Também não. Então é isso que vocês têm que entender. Cada época, ela é marcada por características próprias. Quando muda... Pronto, vou fazer agora uma pergunta para vocês. Vocês são inteligentes, vocês vão dizer. Como é que eu sei que mudou de uma época para outra? Como é que eu sei que uma época acabou e está começando uma época nova, uma época diferente? Oi? Século? Não necessariamente. Pode mudar de século. Mudou só. Quando acontece alguma coisa mundial. Quando acontece. Tá, tudo bem. Você está falando uma coisa inteligentíssima. Que eu ia dizer depois. Eu vou comentar isso, mas eu vou voltar para a pergunta. Não, o negócio que esse menino falou é importantíssimo. Porque você está falando sobre o que muda, o que causa a mudança entre as épocas. Sabe o que é? É o que ele disse, eu vou resumir. Um fato histórico. O que muda, o que faz a gente prosseguir, o que faz a mudança de um período, de um estilo de época para o outro, são os fatos históricos. Os fatos históricos mudam o rumo da população, da humanidade. A humanidade vai nesse sentido, isso que eu estou fazendo agora é uma figura de linguagem, a humanidade vai nesse sentido, aí ocorre um fato e muda o rumo das coisas. Você falou muito bem, mas a minha pergunta, talvez eu não tenha formulado da melhor maneira, eu vou dizer assim, vamos lá, ocorreu um fato histórico e houve uma mudança. Aquele estilo de época está sendo substituído por outro estilo de época. Como é que eu sei? Como é que eu percebo? Como é que eu noto? Como é que eu posso garantir que um estilo de época acabou e está começando um estilo de época diferente? Oi? Então você mais uma vez responde certo e você recorreu a isso aqui. E era isso que eu queria. Ele está dizendo que os costumes mudam, os usos mudam, os hábitos mudam, os valores são diferentes, as crenças são modificadas. Quando isso aqui sofre uma alteração grande, é porque aquele período acabou e um período novo está começando. Veja só, eu ainda vou falar só mais um pouquinho aqui nessa parte
Mas antes eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou tomar ali um golezinho de água, a garganta já está ficando seca. Eu gostaria que vocês tirassem dúvidas sobre essa introdução. Vamos lá, por gentileza. Bem, tem uma dúvida aqui, vem lá. A pergunta dele é: o que faria uma pessoa perceber a mudança? Um estudioso, um pesquisador, uma pessoa que vai estudar essas mudanças. Ou alguém, agora eu vou mudar, ou alguém que não é necessariamente um estudioso, não é necessariamente um pesquisador, mas é um bom observador da realidade. Você é um bom observador da realidade? Será que você é? Será que aquela jovem ali, será que aquela menina ali é uma boa observadora da realidade? Se ela for, ela vai perceber. Mas rapaz, olha, eu estou percebendo que a gente agora não valoriza mais. Vamos dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo tosco. Eu não vou dar um exemplo real. Eu vou dar um exemplo totalmente inventado. Aquela menina ali pode começar a observar, ela pode começar a observar e dizer assim: poxa, até poucos anos atrás nós tínhamos tanto respeito pelo pai e pela mãe. Até poucos anos atrás a gente tinha uma reverência pelo pai e pela mãe, a gente tinha uma consideração tão grande. Eu estou notando que essa nova geração não tem o mesmo respeito. Eu estou notando que essa nova geração não tem a mesma consideração. Não obedece mais, não chama de senhor, não chama de senhora, não pede a bênção, não pede conselho, não conta as coisas para o pai ou para a mãe. Veja, eu não estou dizendo que é isso. Pode até ser, eu não sei. Eu estou supondo que ela faça essa análise. Então ela vai perceber que as coisas estão mudando. As coisas estão tomando um outro rumo. Ela pode ser uma estudiosa, uma antropóloga, uma socióloga, mas ela pode ser também simplesmente uma boa observadora da realidade. Então, quem vai perceber esse tipo de coisa são essas categorias. Quem está estudando, quem está pesquisando, quem está investigando, ou quem está com um olhar atento, mesmo sem ser um pesquisador, está com um olhar atento no mundo à sua volta. Mais alguma dúvida sobre esse comecinho? Não? Então eu queria que vocês verificassem aqui comigo, olha, a nossa época. Eu já falei para vocês, eu não sei se vocês se lembram, nós estamos no pós-modernismo. Esse é o nome da nossa época. Professor, como é o nome da nossa época? Está aqui, ó. Você tem que saber o nome da época que você vive. Nós estamos na pós-modernidade, pós-modernismo. E aí eu pergunto, quais são as características da sua época? Não é possível que cada pessoa aqui não fale uma coisa, porque é a sua época. É a época que você vive, você está passando por ela. É só você parar um pouquinho e pensar ao redor, né? Pensar na realidade que nos cerca. Quais são os fatores que caracterizam o nosso mundo hoje? Por favor. Oi? Avanço tecnológico. Ele já falou, já não fala mais. Avanço. Eu quero ouvir as outras pessoas. Olha, gostei. Avanço tecnológico. Ele agora vai dar oportunidade para os outros pensarem um pouquinho. E aí, característica do seu tempo. O avanço tecnológico é uma característica, sem dúvida. Sem dúvida, a tecnologia nunca foi tão avançada como em outras épocas. Isso aí é uma coisa óbvia. Mas você vai falar outra, diga. Oi? Como assim estilo musical? Posso falar de diversidade? Concordo. Vamos lá. Então, diversidade, e é mesmo, viu? Só um momento. Diversidade de estilos musicais. A tecnologia até que ajuda nisso, né?
A tecnologia até que ajuda nisso, porque vê bem, é uma coisa ajudando a outra, vê bem. Eu tenho alunos que são fãs de bandas sul-coreanas. Se não fosse a internet, não, fala pra mim, se não fosse essas pessoas aprenderam, conheceram através da internet, concorda? O YouTube, os vídeos que chegam e tudo mais. Se não fosse esse avanço tecnológico, como que o trabalho, como que a produção musical de bandas da Coreia do Sul ia chegar aqui pra gente? Não ia chegar, gente. Não ia chegar. Poderia chegar dificilmente. Muito dificilmente. Foi justamente a tecnologia que trouxe. Então hoje nós temos jovens aqui que cantam músicas sul-coreanas. É um estilo que nós vivenciamos aqui, as pessoas curtem, é uma característica da nossa vida. Tem mais estilos? Tem mais estilos, concordo. Eu queria pelo menos mais duas coisas do pós-modernismo da sua época. Ele já falou e ele também, então não vou falar mais, eu quero ouvir as outras pessoas. As garotas, né, as mulheres são muito inteligentes, mais do que nós homens, com toda certeza, ficam caladinhas assim, mas eu sei que estão pensando aí em um monte de coisa. Por favor, façam as colocações. Os garotos também podem falar os outros, viu, que não falaram ainda. E aí, características do nosso tempo, da nossa época, esse período agora pelo qual estamos passando. E aí, mais nada. Fale qualquer coisa, você com certeza vai se fazer entender. Vamos lá? Acho que a gente está no tempo que mais a cultura do Brasil está mais exposta que o brasileiro. Como é que é? A cultura do Brasil está mais exposta que o brasileiro. Está mais exposta para os brasileiros. Porque a gente está dando cultura de fora para voltar aqui. Então você diz assim, que hoje a cultura do Brasil está mais acessível. É melhor acessível, né? Está mais acessível aos brasileiros. Eu acho que, assim, diversidade de estilos musicais, eu vou colocar assim, ó, culturais, né? Vamos colocar aqui para pegar o que você falou. Então, a cultura do Rio Grande do Sul está mais acessível para a gente, pela internet, né? Pelas redes sociais. A cultura lá de Tocantins, a cultura manauara lá de Manaus, né? Está mais acessível. Porque a tecnologia encurtando, entre aspas, as distâncias, fazendo com que a gente conheça a realidade de outros lugares dentro do nosso país. Tudo bem, concordo. Tá bom. Só mais uma coisa, gente. Só mais uma. Só mais uma. Pode falar aqui. Ah, tá. Então, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o avanço tecnológico. Vamos colocar a questão do transporte. Eu tenho aula ali no terceiro ano do C, deixa eu ver, né? Eu dou aula no terceiro ano do C e eu dei esse exemplo. Eu dei esse exemplo aqui. O meu vizinho, a gente queria falar uma coisa com ele. Vamos supor, não me lembro qual foi o dia. O dia eu vou chutar, vou colocar como uma hipótese. Vamos supor que tenha sido numa segunda-feira. A gente queria falar com ele pela manhã. Ele disse, olha, amanhã pela manhã eu não posso, porque eu vou para São Paulo, mas eu chego no final da tarde. O cara foi a São Paulo, voltou no mesmo dia. Isso é verdade. Ele tem um escritório, ele vende seguros. O escritório dele, ele vende seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, seguro funerário. Ele vende plano de saúde. Ele ganha muito dinheiro com plano de saúde vendendo. Ele é dono do escritório. Eu não sei o que ele foi fazer lá em São Paulo. Mas ele saiu, vamos supor, numa segunda-feira assim, 4 da manhã foi o voo dele. Foi de madrugada. No final da tarde da segunda, ele já estava no condomínio. Ele pegou o voo, foi para São Paulo, resolveu o que resolveu, pegou um voo, no começo da tarde, retornou, final da tarde, início da noite, ele já estava no condomínio. Isso é incrível.
vendo aqui um empresário que está comparando um trem. E já fizeram contato com o eles percorreram uns 700 quilômetros Em alguns minutos. tão rápido que ele Aí a informação que ele está trazendo é que um trem, um empresário está fazendo isso com cientistas e tal, já fizeram uma viagem de teste no protótipo, isso é comum acontecer, faz o protótipo, vai testando para ver os defeitos e já ir consertando. E fizeram uma viagem de 700 km em alguns minutos. Tudo bem. Eu sei que está sendo feito, neste momento, um avião, uma empresa chamada Boom. O nome da empresa é Boom. Ela está fazendo um avião supersônico. Um avião supersônico, ele viaja além da velocidade do som. Ele viaja mais rápido do que o som. Então, se ele passar aqui, primeiro ele passa, depois você escuta o som dele. Muito rápido. Ele faz tanto barulho que ele só pode ligar o supersônico em cima do oceano. Em cima do continente ele não pode ligar, porque ele faz muito barulho. Esse avião está no protótipo. Quem encomendou esse avião foi uma empresa chamada United Airlines. A United Airlines encomendou. O primeiro modelo vai ficar pronto em 2026 e a previsão dele ser colocado mesmo para voar, com passageiro pagando, em 2029. Um avião que viaja além da barreira, ele quebra a barreira do som. É muito rápido. É um jato muito rápido. O cara vai pagar, instante ele chega em Nova York, instante ele chega na Europa. Bem, vamos seguir aqui. Então o transporte também, a gente vive aqui o cara vai de avião para São Paulo, volta no mesmo dia, se fosse de ônibus. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, praticamente uma semana, bicho. E o cara fez isso em menos de um dia, no mesmo dia ele fez isso. Bem, são características da nossa época. Agora eu vou fechar essa parte aqui neste momento. Escute. Vocês sabiam que as características de uma época, elas de maneira inevitável são passadas para a arte? Só uma pessoa balançou a cabeça positivamente. As outras ficaram assim olhando. Eu acho que vocês pensaram sim. Eu vou dizer novamente com outras palavras. É natural. Veja, é uma coisa natural, não é artificial. Não é um pintor que para, o pintor ele para e pensa assim: eita, quais são as características da minha época? Eu vou fazer um quadro, eu tenho que colocá-las. Não é um cara da literatura, o cara que vai fazer um poema, um livro, um romance, ele diz assim: eita, eu sou obrigado, eu tenho que colocar as características do meu período no meu livro. Não! Essas características, elas naturalmente são passadas, são refletidas em todas as obras de arte. Dança, música, pintura, escultura, literatura, teatro, cinema. No cinema você não vê isso aqui não? No cinema você não vê não o avanço tecnológico lá na história do filme. No cinema você não vê a diversidade de estilos musicais, a própria trilha sonora do filme. No cinema você não vê, poxa, transportes, aí até tem aqueles filmes de ficção científica, né? Que a gente vê transporte que nem existe ainda, que um dia poderá existir ou não. Um dia poderá existir. Então quer dizer que a arte, ela é um espelho da realidade. Por favor, entendam, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês são o 3º ano. A arte, ela transmite a realidade. Muitas vezes ela foge da realidade. Vai falar de um lobisomem, vai falar de um cara que senta no tapete e sai voando, vai falar na bruxa que senta na vassoura e sai voando. Muitas vezes a arte, ela foge da realidade. Mas outras vezes ela reflete como se fosse um espelho. Ela reflete o nosso mundo. Beleza? Bem, isso é estudo de época. Tem aqui as informações iniciais.
E por que eu falei sobre isso? Por dois motivos. O primeiro, vocês não podem deixar de saber. O segundo, para falar que não foi um estilo de época. Ele não foi um estilo de época. Ele tem o quintismo. Peraí, professor. Você disse que era o quintismo brasileiro. Agora você está falando só quintismo. Vou mostrar o erro. Vamos abrir uma linha. Vamos mostrar o erro. O erro está aqui. Quando você falar de quintismo, o ideal é não usar o adjetivo brasileiro. Por quê? Eu posso dizer o barroco brasileiro. O barroco vem depois do quintismo. Eu posso dizer o arcadismo brasileiro. O arcadismo vem depois do barroco. E por que eu não posso ser o quintismo brasileiro? Porque quintismo ocorreu só aqui. O barroco ocorreu em outros países. O arcadismo ocorreu em outros países. O romantismo ocorreu em outros países. Então você pode dizer o romantismo brasileiro. Mas esse só ocorreu no Brasil. Então não precisa dizer brasileiro. Se você disser brasileiro, é um pleonasmo. É a mesma coisa de dizer sair para fora, entrar para dentro. Eu estou pensando aqui com a minha mente. Eu estou com a dor na rótula do joelho. Ele teve um ataque cardíaco no coração. O que é o pleonasmo? Repetição desnecessária. Isso é uma repetição desnecessária. E aí vocês vão escrever que quintismo não é um estilo de época. Não é um estilo de época. O que é isso aqui? Olha só. É apenas um período histórico. Ele é só um período histórico. Ele vai de 1500 a 1601. 101 anos. É um período histórico, só isso. Por que ele não é um estilo de época? A resposta está aqui. Você pode pegar 80% da resposta aqui. Por que o quintismo não foi um estilo de época? Porque ele não desenvolveu. Olhe para a linha 2. A linha 2 é a mais importante. Ele não desenvolveu crenças, valores, usos, costumes, hábitos específicos daquele período. Ele não teve algo particular, ele não teve algo exclusivo, ele não teve características próprias. Ele não teve características próprias. E o quintismo, é bom que se diga, ele foi subdividido em dois tipos de literatura. Vocês sabem que ele começou em 1500, terminou em 1601. Esse aqui é o marco inicial. O marco inicial quer dizer a primeira obra desse período. E ele teve duas tendências literárias. Qual a primeira? A primeira se chama literatura informativa. E a segunda se chama literatura, olha o nome, catequética. Literatura catequética. Beleza? Foram os dois grupos literários praticados aqui no Brasil de 1500 a 1601. E aí eu queria colocar para vocês os sinônimos, tá certo? Você pode chamar de literatura informativa, você também pode chamar de literatura dos viajantes. Gente, por que literatura dos viajantes? Porque quem praticava eram os viajantes, eram os descobridores, eram os navegadores.
Quem escrevia os textos da literatura informativa eram os caras que viajavam de navio e vinham para cá. Por isso que é literatura dos viajantes. Também nós podemos chamar de literatura de bordo. Mais fácil ainda, né? Por que literatura de bordo? Porque eles estavam a bordo das suas embarcações. Gente, naquela época, havia um costume de se fazer o diário de bordo. E eu até vou pedir licença a vocês, porque eu acho que o diário de bordo existe até hoje. Eu não sou de marinha, eu não entendo de barco, então eu vou dizer, eu acho. Essa informação não é básica. Se eu tiver certo, se eu tiver errado, não vai mudar nada aqui do assunto. Mas eu acho que o diário de bordo existe até hoje. Mas vamos falar daquela época. Naquela época existia. O navio saía, os caras iam registrando tudo que acontecia na ida, no lugar onde eles chegavam e também na volta. Eles iam registrando. Isso compõe a literatura de bordo, também chamada de literatura de viajantes e também chamada de literatura informativa. E por que ela se chamava literatura informativa? O próprio nome é autoexplicativo. Textos que descreviam o Brasil e levavam, olha aí, as informações sobre a nova terra aos europeus. Mas isso aí é lógico, né, pessoal? Se ela é literatura informativa, ela tem a finalidade de informar. Ela tem o objetivo de levar informações. Essa era a grande finalidade. Só isso, ó. A finalidade era essa, informar. E ela também podia se chamar literatura dos viajantes, porque eram os navegadores que praticavam. Literatura de bordo, porque eram os diários de bordo, que todo navegador era obrigado a preencher. Aí eu pergunto para vocês, por que essa necessidade de escrever a nova terra? Por que essa necessidade de escrever o Brasil? Por quê? Você disse muitos registros que eles tinham? O único registro que eles tinham. Ah, tudo bem. Aí você falou algo muito bom, maravilhoso, como já foi comentado aqui na aula da semana passada, não tinha máquina fotográfica, é óbvio, né? Não tinha filmadora. Pô, mas o cara tem outra coisa. E outra coisa que eu quero que você perceba. Escrevendo, você garante que não vai esquecer. Compreende isso? Velho, você chega no Brasil, essa terra tropical, você encontra animais que você nunca viu. Eles tiveram contato com animais que eles nunca viram. Plantas que eles nunca viram. O índio é uma cultura diferente. Imagina se eles não fossem registrando na hora. Sabe o que ia acontecer quando chegasse lá? Ó, chama aí para falar pro rei, chama para contar pro rei. Ah, rei, a gente viu um animal. Como é que era mesmo aquele animal? Era amarelo, não, rapaz, era marrom. Era amarelo ou marrom? Agora, na hora, bicho, é você vendo, escrevendo, você vendo e registrando. Quem conjuga o verbo escrever, não conjuga o verbo esquecer. Então eles iam tomando nota, eles iam registrando, e aquilo ali nada mais era do que um documento. Isso aqui faz parte da literatura informativa. Isso aqui é a principal obra da literatura informativa. Isso é a principal obra do quinquismo. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O
primeiro texto escrito na nossa terra. A certidão de nascimento do Brasil. O marco inicial do quinhentismo. Por que o marco inicial? Porque é a primeira obra escrita aqui. A principal obra do quinhentismo. A principal obra da literatura informativa. Será que tem importância? Muita importância. E a Carta do Orçamento do Brasil nada mais é do que uma série de descrições e também de narrações, porque ele não só fala sobre a flora, a fauna, o clima, as paisagens, o índio. Ele não só faz descrições, ele também narra fatos. Ele conta o que aconteceu. Ele vai relatar para o rei os acontecimentos principais da viagem e do período que eles ficaram aqui, eu já falei para você, 10 dias, de 22 de abril de 1500 a 1º de maio de 1500, dá certinho 10 dias. Dúvidas sobre essa parte aí? Tem certeza? Vocês poderiam ver para mim só a hora para eu me organizar se eu devo final. Foi 11h29, né? Ó, já tem gente que desceu na missa aí. Então, gente, essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula. E vocês avisam os colegas de vocês que a aula de hoje será disponibilizada amanhã pela internet. Então, quem não está vindo, se quiser assistir, se a pessoa não quiser, não tem tempo, não tem saco para assistir, eu não posso fazer nada. Eu lamento. A única coisa que eu posso fazer é lamentar, mas eu vou disponibilizar para que todo mundo tenha a oportunidade de assistir. Avisa aos colegas de vocês, por gentileza. Tchau para vocês, vão com Deus.